Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Me apresentar rapidamente, sou o professor Guilherme Barbosa e agora a gente vai começar a trabalhar com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, certo? Voltado completamente para o concurso, o edital de 2023, então voltado completamente para a banca FGV, tá certo? Vou me apresentar rapidamente, tá? Sou o professor Guilherme Barbosa. Atualmente eu sou servidor da Justiça Federal, TRF, primeira região, concurso que eu passei em segundo lugar. Já passei em 12 concursos na minha vida, né? Já passei concurso de analista judiciário do TRE do Paraná, analista judiciário do TRE de São Paulo, técnico judiciário do TRE de São Paulo, técnico judiciário do TJ Maranhão, tá? UFMA, IFAM, enfim, são 12 concursos em toda a minha vida. Sou servidor público desde 2007, certo? E até hoje eu estudo para concurso, tá? Ainda não encerrei minha carreira, ainda continuo estudando, tá bom? E esse estudo é que me ajudou a ser professor, a elaborar material para vocês. Porque eu comecei a estudar antes mesmo de ser formado, né? Eu sou formado atualmente, né, em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e pós-graduado em Direito Constitucional. E só que eu comecei a estudar Direito antes mesmo de fazer o curso de Direito. E eu senti a dificuldade em entender as legislações, né, as normas no geral, sem ter o conhecimento jurídico. E por saber e por passar por essa situação que provavelmente você está passando, né, de ter contato com uma norma e não conhecer muito bem os termos jurídicos, não conhecer muito bem como é que se monta, como é que é formada uma norma jurídica, muitas vezes a gente tem com essa dificuldade, né, a gente acaba ficando para trás, tá? Eu passei por isso. E por ter passado por isso, hoje eu sei, né, hoje eu tento fazer as minhas aulas voltadas justamente para quem não tem o conhecimento jurídico. Essa é um diferencial das minhas aulas. Quem já assistiu minha aula presencial, quem assistiu minha aula online, né? Eu gravo aula de direito constitucional, direito administrativo, de processo penal, de leis esparsas, tá? De estatutos, né? De outras leis, de LGPD, Estatuto de Pessoa com Deficiência, enfim, são várias leis. E eu sempre tento fazer isso, né? Facilitar. Porque realmente você sentar para ler uma lei é complicado, né? No nosso caso aqui, uma resolução. Não é tão simples, tá bom? E assim, a minha experiência em concursos, porque eu já fiz muitos concursos, já resolvi, gente, mais de 15 mil questões. Boa parte delas da FGV. Essas questões é que me fizeram chegar até aqui. Então, por exemplo, eu vou estudar uma norma, eu sei o que a FGV vai cobrar, eu sei o que a Carlos Chagas vai cobrar, o que o CESP vai cobrar, como elas vão cobrar. Então, quando eu vou elaborar uma aula, eu já vou mostrar para vocês, olha, cuidado com isso bem aqui, porque isso aqui as bancas gostam, certo? Então, essa minha experiência, essa minha vasta experiência em concurso, fez com que eu já estudasse, já esquematizasse, já mostrasse para o aluno exatamente como a banca gosta de cobrar. Olha, eles gostam de cobrar isso aqui e dessa forma, certo? Tá bom? Então, as nossas aulas serão assim, voltadas para a banca FGV, que é a banca do nosso concurso. E eu já vou mostrando, olha, a FGV ela gosta de cobrar dessa forma aqui. Então você já vai ficando atento, já vai se vacinando, né? Meu intuito é te vacinar. E quando chegar na prova, você não vai pegar, né, a pegadinha, né? Você não vai cair na pegadinha da FGV, porque eu já te vacinei aqui, tá bom? Então a gente vai trabalhar dessa forma, né? Eu vou primeiro trabalhar com teoria, depois com questões. Durante a aula, eu vou trabalhar com questões de concurso anterior. Tá? Então a gente tem o concurso da ALEMA de 2013 e o concurso da CEPERJ que foi anulado. Eu vou trabalhar com questões desses dois concursos, tá? Ao final, para a gente revisar todo o conteúdo, eu vou trabalhar com uma bateria de questões inéditas, elaboradas por mim, no estilo da banca FGV, tá? Então não vou ficar dando muita volta, não. Olha, FGV, certo? Quando cobra subindo aqui. Por exemplo, a gente tem um concurso recente da FGV do Senado. Senado Federal 2022, certo? Senado, gente, é legislativo. Então, eu fui atrás desse concurso da FGV para saber, olha, o que a banca cobra aqui, tá? Fui atrás de regimentos internos de outras assembleias pelo Brasil para saber como é que a banca gosta de cobrar esses assuntos, tá? Então, eu não vou, alguns pontos eu não vou aprofundar muito, porque não é necessário, mas isso não significa que você não vai ter que ler o regimento. Te aconselho a ler o regimento todo, mas vai focar no que eu trouxer aqui na aula, tá? Então, não vai devagar muito não, meu Deus, vou criar teorias e teorias aqui, tá? Professor, tem algum livro que você indica?
o melhor livro que tem, tá? É o meu livro, Regimento Interno da Assembleia para Concursos. Esse aqui já é voltado para os concursos. Toda a minha experiência de sala de aula, eu joguei esse livro, então eu tento facilitar, tá? Eu não vou criar linguagem rebuscada, né? Quem já tem um livro, pode ler, que a linguagem é bem simples, tá? Tem muitos esquemas, muitos resumos, e ao final tem uma bateria de questões também inéditas elaboradas por mim, tá bom? Esse livro aqui você pode adquirir no nosso site, né, juriasistemadeensino.com, né, você procura lá e lá tem para envio o livro físico, mas também tem na versão digital, se você preferir, tá bom? Então as nossas aulas serão sempre assim, né? Eu vou trabalhar com a teoria, tá? Então uma coisa no meu olho. Eu vou trabalhar com teoria. O nosso bate-papo vai ser assim, um pouco mais informal. Eu não vou ficar aqui essa coisa distante, né? Porque você está assistindo uma aula de casa, então tem que ser uma coisa mais próxima, tá certo? Então, inclusive, eu te convido a tomar um café comigo. Vida de concurseiro não pode faltar café, tá bom? E assim, eu vou falar, primeiramente, eu vou tentar explicar aqui cara a cara com você, certo? Depois a gente vai para o slide, eu vou anotar no slide o que é mais importante do que eu acabei de falar, certo? Às vezes eu acrescento alguma coisa, né? Enfim, tem coisa que eu não falo, mas acabo escrevendo no slide. Então, ficou com dúvida mesmo assim? Professor, o senhor explicou, o senhor escreveu, e eu ainda estou com dúvida, não estou conseguindo entender. Pode perguntar aqui embaixo. O mais breve possível vou responder. Você faz sua pergunta aqui. Agora eu te peço, pelo amor de Deus, quando colocar a pergunta, coloca o tempo. Professor, o senhor falou isso aos 7 minutos. O senhor falou isso aos 10 minutos. Certo? Aos 10 minutos o senhor falou isso, isso e isso. Porque senão eu vou ter que assistir o vídeo para saber exatamente do que você está falando. Tá? Então me ajuda a te ajudar. Certo? Então toda vez que tiver uma dúvida, você pergunta aqui embaixo, mais breve possível, eu vou tentar responder, certo? Vou tentar sempre puxar o artigo do regimento. Olha, isso aqui lá no artigo tal está dizendo isso aqui e isso significa isso. Ficou com dúvida ainda? Pergunta de novo. Você não vai sair daqui com dúvida, tá bom? Então eu vou fazer sempre assim. Primeiro eu vou dar um aspecto geral, vou falar, tá? E aí depois vou escrever. Se você continuar com dúvida, né, bota embaixo. E aí sempre que tiver questão dos concursos anteriores, a gente vai colocar ao final do assunto, tá? Vou falar, por exemplo, vou falar sobre a mesa. Ao final da mesa, tem questões? A gente responde essas questões aí, antes de passar para o próximo assunto, tá bom? E ao final, a gente resolve uma bateria de questões para revisar todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui. Beleza? Vai ser bem tranquilo, tá? Não vou correr, mas eu vou focar no que realmente cai. E aí, como eu sempre falo assim, né? Comprou um livro, vai começar a estudar esse livro, qual é a primeira coisa que você vai ler desse livro? Gente, não é a primeira página, não, tá? É o sumário. É o começo do livro, é o sumário. Né? Fala assim, você não vai querer atravessar um rio, né? Você não vai querer... Eu lembro muito bem, há um tempo atrás, não sei se vocês conhecem o Canal da Mancha. O Canal da Mancha, gente, é uma faixa de mar, né, que separa a França da Inglaterra. Chama Canal da Mancha. Uma vez uma pessoa foi atravessar ali a nado. Mas ela não simplesmente, rapaz, hoje eu vou. E foi. Não. Ela passou meses e meses pesquisando, né, a temperatura da água, né, a melhor época do ano para poder atravessar aquilo. Tá? A época que tinha mais vento, e aí se tiver vento tem mais onda. Tá? Então ela fez várias e várias pesquisas antes de entrar. Então antes de você mergulhar num livro, antes de você mergulhar no assunto, vá primeiro olhar, fazer a visão geral para saber o que você vai ler ali. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? A gente vai mostrar como é organizado o regimento interno. Quando eu dou aula presencialmente, né, eu falo que o regimento interno ele é dividido em duas partes. Uma parte estática e outra parte dinâmica. Já bem, pessoal. É assim, ó. Primeiro, a gente vai pegar o regimento, vai pegar a assembleia. Isso aqui é tudo sobre a assembleia, né? A gente vai pegar a assembleia e olhar uma foto dela. Olha, tirar uma foto da assembleia e a gente vai analisar os elementos que estão nessa foto, tá? Os órgãos da assembleia, principalmente os órgãos da assembleia e os deputados, tá? São os membros da assembleia. Depois dessa foto, então, primeiramente, estático. A gente vai analisar a dinâmica.
como é o funcionamento da Assembleia, principalmente como se dá o processo legislativo. A Assembleia faz lei, principalmente, tá? Não é só isso não. A Assembleia faz lei. Então, para fazer essa lei, como é que é? Isso é um procedimento, são vários procedimentos que fazem parte de um processo. Como é esse processo? A gente vai ver, tá? Como é que funciona as sessões da Assembleia, como é que são as proposições, participação discussão e votação, tá? Primeiro discute, depois vota, certo? Então, como é que é esse procedimento, tá? Então, é uma parte dinâmica, tá bom? E aí, uma última parte, na verdade, né, que fora essas duas aqui, a gente tem uma terceira parte, que seria disposições gerais, né? São outras coisas, tá? A gente vai falar sobre administração e economia interna, né? Disposições gerais, finais, enfim. Beleza, tá? Gente, é assim que vai ser. Então, eu vou falar aqui rapidamente o que a gente vai olhar em cada ponto desse aqui, tá bom? Serão aproximadamente 30 vídeos, tá certo? Pode ser mais, pode ser menos. Eu creio que seja até um pouquinho mais, né? O curso anterior eu gravei 29, mas agora acabei acrescentando algumas coisas a mais, porque FGV é a banca. FGV já pega um pouquinho mais, tá certo? Então, gente, são 30, 33, 35 vídeos aí. Então, haja café, né? Tá? Cai na besteira de comprar uma máquina de expresso aqui, né? E toda hora toma um expresso. A pessoa que dá gastrite. Gastrite, depois que você entrar no serviço público, você cuida da sua gastrite, tá? Mas primeiro entra. Aí precisa de café. Vamos lá, gente. Eu vou falar rapidamente aqui o que a gente vai ver em cada um desses pontos, tá? Vamos pro slide. Então, introdução e exposições preliminares, né? A gente vai falar. Eu vou dar uma introdução, porque eu preciso dar uma introdução. Eu tenho que falar sobre aspectos gerais do poder legislativo. O que é o poder legislativo, tá? Tem muita coisa para falar aqui antes de entrar, porque sem essa introdução você não vai entender o que é o regimento interno, o que é a lema. E as disposições preliminares, né? Principalmente alguns conceitos, tá? Pessoal, aqui nas disposições preliminares eu vi que fala sobre a sessão preparatória. Tá, eu não vou falar da sessão preparatória aqui. A sessão preparatória eu vou deixar para cá, ó. Sessões da Assembleia, aí sim eu falo sobre a sessão preparatória. Já vou adiantando para vocês. Ah, pessoal, você começou a falar na mesa e nem falou da sessão preparatória. Não, porque sessões estão aqui, tá? Eu vou deixar para a parte dinâmica, certo? Organização, aí, vamos lá. Organização da Assembleia, né? Vou falar dos órgãos. Aqui a gente vai falar da mesa, da composição, tá? Da presidência. Vamos falar da vice-presidência, certo? Vamos falar da secretaria. Vamos falar dos demais órgãos, tá? Da ouvidoria, da corregedoria e da procuradoria da mulher. Esses aqui são os órgãos que estão previstos lá no regimento, né? No nosso regimento aqui. E aí a gente vai ver, pessoal, como é que isso aqui é cobrado. Olha para mim, tá? Pessoal, de vez em quando, vou logo adiantando, tá? Eu vou falar assim, olha para mim. Por quê? Vocês percebem que eu fico alternando entre slide e aqui, né, a câmera. Vou falar, olha para mim, porque eu quero que você pare de escrever. Então, para de escrever, me olha, porque eu vou te explicar alguma coisa. Depois que eu terminar de explicar, você pode até pausar para escrever, fazer uma observação no meio do que eu estiver falando, tá? A vantagem do online é isso, né? Você pode pausar e continuar, tá? No presencial, você vai ficar, pessoa, repete aí, por favor, repete aí, por favor. Aqui não. Eu não vou repetir, você que faz a repetição, tá? Então, de vez em quando eu falo isso, olha pra mim, certo? E principalmente porque eu sei que de vez em quando você se distrai com o celular. Larga o celular. Pessoal, mas celular é por onde eu assisto a aula. Aí tudo bem, né? Mas larga o celular, porque o celular atrapalha, tá bom? Pessoal, isso aqui como é que cai? A gente vai ver, gente. A mesa tem uma composição, presidência tem composição, secretaria, ouvidoria, corregedoria, procuradoria da mulher. Tem a composição. E tem também as atribuições. A FGV gosta de cobrar atribuição. Como? Tentando confundir um com o outro. Vai falar que a atribuição da ouvidoria é da procuradoria. Tá? E a FGV, a gente gosta muito de exemplo. José, não sei das quantas, fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. José, não sei das... Maria perguntou para a procuradoria da Alema quais são as atribuições da ouvidoria. Aí vai ver lá isso. A procuradoria respondeu
corretamente que aí vai perguntar quais são as atribuições da da ouvidoria, da corregedoria, enfim, certo? Então a gente vai ter que fazer um estudo, uma análise de cada uma das competências, mas eu tenho uma dica para vocês, tá? Fica tranquilo que não vai ser difícil você fixar essas competências não, tá bom? Vamos voltar lá. Vamos falar sobre os deputados, gente. E aqui, em relação aos deputados, tem algumas coisas que a gente traz da nossa Constituição, tá? Federal, tá? Que são principalmente as imunidades, as incompatibilidades, tá certo? As licenças, as hipóteses de vacância, tá? Então tem muita coisa para a gente estudar aqui. E aí a gente vai para a nossa parte dinâmica, que são as sessões da Assembleia, tá? As sessões da Assembleia a gente tem a sessão ordinária, extraordinária, especial, solene, itinerante e preparatória, tá bom? A gente vai ver essas 6 sessões aqui, como é que elas se dão, como é que é a sequência, como é que se organiza, tá? Muito tranquilo também, tá bom? Depois a gente vai para as proposições, gente. Proposição é tudo que pode ser proposto, tá? E a gente vai ver aqui que nós temos os tipos de proposição, tá certo? Quais são? Ó, a gente tem proposta de emenda à Constituição, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, moção, requerimento, enfim, tá? A gente vai ver todos com calma, tá bom? Como é que é a tramitação? É o processo legislativo em si, é isso que a gente vai ver aqui. Quais são os tipos de emendas, tá? Participação da sociedade civil. Isso aqui é muito interessante também, tá? Objeto de muitas provas, principalmente isso aqui, ó. A iniciativa popular de leis. Iniciativa popular de leis. Tá certo? Porque aqui não é você que vai lá, não. Você tem que juntar mais assinaturas, tá? Enfim, né? As petições, representações, por aí vai. Tá bom? Discussão e votação, a gente vai ver principalmente o procedimento. Como é que se dá a discussão e votação? Para saber isso aqui, a gente tem que saber isso aqui, tá? Porque isso aqui acontece na sessão ordinária. Tá certo? Dentro da sessão ordinária tem uma parte que a gente chama de ordem do dia. Dentro da ordem do dia, a gente tem discussão e votação. Não se preocupem, tá? Eu vou fazer isso aqui com muita calma, a gente vai ver com muita calma isso daqui, bom? Elaboração legislativa especial, essa aqui, ó. Isso aqui é complementando isso aqui. Como assim, professor? Ó, isso bem daqui é a regra. Isso bem daqui são as exceções. É isso. Isso aqui, como é que é a tramitação em regra, essa aqui são as exceções. Como é que é a tramitação de outras coisas. Que outras coisas, professor? Ó, a gente vai falar sobre a PEC, o PEC, proposta de emenda à Constituição, análise do veto do governador do estado, a tomada de contas do governador, tá? Isso aqui tudo são outras tramitações, né? Enfim. E a administração e economia interna, né? A gente vai ver sobre os serviços administrativos aqui. Economia interna envolve contabilidade, envolve orçamento, tá? Isso aqui é uma coisa bem tranquila. E aí, como eu falei, né, vai ter outros temas, tá? Mais temas que a gente não vai ter que falar aqui, certo? Principalmente lá as disposições gerais, né? Disposições finais. Beleza, tá? Olha aqui para mim novamente. Gente, isso aqui é um aspecto geral, tá bom? Aproveitando ainda, mostrando como é que vai ser o nosso curso, tá? Essa aula é uma aula introdutória, eu vou falar sobre algumas coisas, tá? Não vou me aprofundar muito, certo? E aproveitando, nossas aulas serão mais ou menos sempre blocos de mais ou menos 30 minutos. Às vezes esticando um pouquinho mais, às vezes terminando um pouquinho antes, tá? Enfim. E aí, gente, agora a gente vai começar a falar sobre o poder legislativo, tá? Nós temos 3 poderes, né? Isso aí, Aristóteles dividiu isso lá na Grécia Antiga. Montesquieu aperfeiçoou isso daqui, vou falar de freios e contrapeso. A gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário.
O Poder Executivo, ele em regra, né? Ele em regra administra a coisa pública, tá? Ele gerencia a coisa pública, tá certo? Além de executar as leis. O Poder Judiciário, ele julga, tá? É o poder que tem a jurisdição, quer dizer o direito no caso concreto, enfim, tá? É o poder que julga. O nosso poder é o legislativo. O que o poder legislativo faz? A pessoa legislativo legisla. Não é só isso, não. O poder legislativo, a gente tem que lembrar que ali, quem faz parte, né, os membros do poder legislativo, são representantes do povo. Então, a ideia é a seguinte: não tem como, gente. Tudo que vai fazer. A gente está falando de coisa pública, tá? As vias, as escolas, os postos de saúde, né, os hospitais. Enfim, tudo isso é coisa pública. Se é coisa pública, é coisa do povo, pertence ao povo. Então, não dá para perguntar para todo tempo: o Poder Executivo pretende fazer isso. Como é que vai fazer? Pergunta para o povo. Aí vai fazer um plebiscito, um referendo. Vão perguntar para todo mundo. Não dá para fazer isso toda hora. Então, para evitar que isso aconteça, né, a gente elege representantes que vão representar a nossa vontade. Então, por isso que você tem que se identificar com aquele deputado. Aquele deputado ele tem que particionar, ele tem que ter a mesma ideologia de você. Por isso que a gente diz que a gente não vota no deputado, a gente vota no partido, porque o que a gente tem que ter é uma identidade com a ideologia partidária, né? Enfim, não vamos prolongar demais. Então, o deputado ele está ali para representar a gente, certo? Então, os nossos representantes estão lá, primeiro, para dizer como é que o legislativo, como é que o executivo ele tem que agir. Aí ele faz lei, tá? Quando ele vai agir, depois eu vou ter que olhar se ele está agindo do jeito certo. Então a gente vai fiscalizar. Então as funções do Poder Legislativo são de legislar e de fiscalizar, tá? Só que essas funções são as funções típicas. As funções que foram dadas pela Constituição para o Poder Legislativo. Além das típicas, nós temos as atípicas. As atípicas, gente, são funções de outro poder que o Poder Legislativo exerce. Por exemplo, função do Poder Executivo não é administrar coisa pública. O Poder Legislativo também administra. Administra os seus bens e administra o pessoal. Gente, você está fazendo um concurso público. Esse concurso público é para fazer parte do pessoal da Assembleia. Quem vai gerenciar esse pessoal da Assembleia não é o governo do Estado, não é o governador do Estado, não é o Poder Executivo. É a própria Assembleia. Mas quando ela gerencia esse povo, autoriza o concurso público, por exemplo, isso aqui não é função típica do Poder Legislativo. É uma função atípica dele, que é administrar, que faz parte da função típica do Poder Executivo. Calma, gente, se você não estiver entendendo, a gente vai desenhar aqui, tá? Não preocupa não. Outra função típica que ele tem é de julgar. Tá. Aqui tem um grande porém, né? O nosso regimento interno fala que é função típica do Poder Legislativo e vai trazer isso lá, julgar o governador do estado nos crimes de responsabilidade, tá? A gente tem que ter um cuidado com isso aí. E aí é um outro ponto que eu vou falar com vocês. Alguns artigos, alguns capítulos, algumas seções desse regimento interno são inconstitucionais. O que quer dizer inconstitucional? É que vai de encontro à Constituição. Se a Constituição diz uma coisa, gente, nada que está abaixo dela, nenhuma lei, nenhuma resolução, decreto, seja federal, estadual, nada pode ir contra ela. Certo? A Constituição falou que é competência da União legislar sobre processo. E aí, legislando sobre processo, falou como é que se fizeram uma lei, existe uma lei antiga que fala como é que se processa governador por crime de responsabilidade. E lá fala que vai ter que ser um órgão composto por 5 deputados e 5 desembargadores. Certo? O nosso regimento fala o quê? Que é a Assembleia quem vai fazer isso. E a lei fala o quê? Que não é a Assembleia. É um órgão composto por 5 deputados e 5 desembargadores. Pessoal, e aí para a prova? Para a prova, você vai lá no enunciado. Se o enunciado fala assim, de acordo com o regimento interno da Assembleia, você vai marcar o quê, gente? É de acordo com o regimento. Mas é inconstitucional. Mas está lá no texto, não está? Então você vai seguir o texto. Beleza? Tem outros pontos que isso aí acontece também, né? Processo crime contra deputado, não existe mais a situação de pedir autorização para casa. Tem outros pontos. Eu vou falar, quando eu for falar quando eu estiver dando aula, eu vou falar, olha, esse ponto bem aqui é inconstitucional.
E para a prova, é do jeito que está no regimento. Não interessa se é inconstitucional. Beleza? Tá? Então, essa seria a função atípica, né? De julgar o governador de estado por crime de responsabilidade. Mas aí, julga, por exemplo, o secretário de estado, quando o crime é conexo. Tá julgando. Julgar não é função do judiciário? É, mas o legislativo, como função atípica, também julga. Tá dando para acompanhar? Tá? Não te preocupa. Pessoal, mas por que diabo tu tá falando isso? A gente está estudando um regimento interno da Assembleia Legislativa. Nesse regimento interno vai ter o quê? Funções típicas e atípicas. A gente vai ver lá, função da mesa. Esse concurso que você está estudando, quem autorizou foi a mesa, na sua função atípica. Deu para entender? A Assembleia Legislativa precisa comprar computador. Tem que fazer o quê? Licitação. Quem autoriza a licitação? É a mesa. Quem é o ordenador de despesa? É o presidente. Isso tudo em função atípica. Tá? Então, quando eu vou falando das competências, vocês já vão olhando. Opa, isso aqui é função típica, isso aqui é atípica. Quando eu falar de processo legiferante, processo legislativo, tá? Eu estou falando de função típica. Certo? Quando eu falar de administração, eu estou falando de função atípica. É muita coisa, né? Vou tomar um café. Para dar conta, tá? Vamos falar primeiro isso aqui, vou escrever, depois a gente vai falar sobre as características constitucionais, tá? Pessoal, você fala muito rápido, é para você não acelerar o vídeo, porque eu sei que tem gente que gosta de acelerar o vídeo. Se você acelerar, não vai entender nada, tá bom? Vamos lá. Então, funções típicas e atípicas, né? Eu vou colocar aqui, de vermelho, funções típicas. Opa. Nós temos duas, que é legislar e fiscalizar. Por isso a gente vai ver aqui, gente, funções de legislar, né, o processo legiferante todo e tal. E fiscalizar, a gente vai ver principalmente, por exemplo, tomada de contas, tá? Isso aqui, na fiscalização, a Assembleia, ela é auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, ele faz parte do Poder Legislativo, tá bom? E nós temos as funções atípicas. Aí vão entrar aqui administrar, principalmente os seus bens e o pessoal, tá? E julgar. Aqui entra o crime de responsabilidade. Tá certo? Características constitucionais. Olha aqui para mim de novo, tá? Terminar o café. Isso aqui é constitucional, gente. Estou falando Constituição Federal. O que a Constituição Federal fala? Olha, vai falar sobre o poder legislativo federal, estadual e municipal. No federal, a gente tem um poder legislativo bicameral, né? A gente tem o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E aqui nós temos um legislativo unicameral, representantes do povo, certo? Eles são eleitos pelo sistema proporcional. É diferente na unicameral, porque é só Assembleia, é só uma Câmara, né? Representantes do povo, e eles são eleitos pelo sistema proporcional. É diferente, por exemplo, proporcional, gente, quer dizer que quando você não vota no deputado, você vota no partido. E aí aquele que proporcionalmente tem mais votos, ele vai colocando os primeiros colocados, tá? Então nem sempre um deputado que ele tem mais votos, ele consegue se eleger. É assim, proporcional. Diferente do sistema majoritário, que é o de presidente da república, governador do estado, prefeito e senador. Esse aí, quem tem mais voto ganha. E aí entende-se que o mandato é dele, não é do partido. É diferente quando é sistema proporcional. É como se estivesse votando no partido. Então o mandato pertence ao partido. Tá bom? Eleitos pelo sistema proporcional, quantos deputados a gente tem aqui? Olha, a Constituição fala assim, ó. O número de deputados estaduais será igual ao número de deputados federais multiplicados por 3, até a quantidade de 12. E a partir daí é 1 para 1. Não entendi nada, professor. É assim, ó. Se a gente tiver um deputado federal, a gente vai ter 3 deputados estaduais. 2, 6, 3, 9. É sempre vezes 3.
até chegar 12. Chegou a 12, aí é 1 para 1. Tá bom? Atualmente nós temos 42 deputados estaduais, de acordo com esse cálculo. Tá bom? Esse número aí, professor, não vai cair? Não, não vai cair. Então, quantos deputados estaduais tem? 42. Não. Mas eu quero que você grave esse número porque ele vai facilitar em algumas contas. Conta, professor, não cai matemática, não cai raciocínio lógico. Mas você tem que saber, porque pode ser que caia alguns cálculos aqui. Para facilitar, é melhor saber a quantidade de deputado que tem, porque eu faço com o exemplo, tá bom? E o mandato, né, que está lá na Constituição também, que é de 4 anos. A gente vai falar sobre o mandato daqui a pouco, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a sede da Assembleia. Olha só. A sede da Assembleia é no Palácio Manuel Beckmann, tá? Atualmente fica lá no Parque Rangedor, né? Um prédio bonito, grande, onde você vai trabalhar. Só que nem sempre as sessões ocorrem lá, tá? Pode acontecer em qualquer lugar do estado do Maranhão, certo? Quando ocorre fora da sede, a gente chama sessão itinerante. Para ter uma sessão itinerante, tem que ter requerimento de 1/3 de deputados e tem que ser aprovado por maioria absoluta, tá? Você está lá no comecinho do regimento. Então, pode ter sessão em outro lugar? Pode. A sede, em regra, é Palácio Manuel Beckmann, tá? Pode ser em outro lugar? Pode, desde que seja aprovado pela maioria absoluta, tá? E aí já vou fazer logo aqui, né? Isso aqui é um vídeo introdutório, é um vídeo conceitual. Então já vou falar para vocês a diferença entre maioria absoluta e maioria simples ou maioria relativa, tá? Maioria absoluta, a gente está falando do primeiro número inteiro superior à metade de todos os membros. Se a gente tem 42 deputados, maioria absoluta é quanto? É 22. 42 dividido por 2 dá 21, meu número inteiro 22. Então tem que ter no mínimo 22 votos, tá? E a maioria relativa, ou maioria simples, ou maioria. Se aparecer no regimento maioria, é maioria simples ou maioria relativa, né? Mesma coisa, tá bom? O que é a maioria? Gente, a maioria dos presentes. Se a gente tiver, por exemplo, uma sessão com 33 deputados, estão todos? Não. Se o quórum é maioria simples, para aprovar, eu preciso dos 22 deputados aprovando? Não, é a maioria dos presentes. Então, quanto é que dá? Metade de 33. Né? Metade de 33 é 16,5. É por isso que a gente não fala, gente, que a maioria é metade mais um. Não, né? 16,5 mais um é 17,5. E aí? Né? São 17 adultos e uma criança? Não tem nada a ver, né? É o primeiro número inteiro superior à metade. 18. Então, o quórum, nesse caso, é 18. Maioria simples. Diferente dos 22, que é a maioria absoluta. Enfim, né? São conceitos que a gente tem que saber, porque mais na frente a gente vai precisar, tá? Então, vamos anotar essas características constitucionais. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que aqui é unicameral, tá? A eleição é pelo sistema proporcional. Tá? O número de deputados vai ser igual a 42. Porque no cálculo é 3 vezes, né? Enfim, por aí vai, não vou ficar fazendo isso não. E a sede da Assembleia que a gente falou é no Palácio, meu Deus. Palácio Manuel. Gente, às vezes eu tenho isso, tá? É porque eu penso mais rápido que eu escrevo. Aí eu acabo. E não é Manuel, não, é Manuel, tá? Manuel Beckmann, né? O autor da Revolta de Beckmann. Tá certo? E aí, como eu falei, pode se reunir, vou colocar outra cor bem aqui, ó. Pode reunir-se em qualquer cidade. Mas aí, como eu falei também, né? Tem que ser aprovado por maioria absoluta. Tranquilos, tá? Olha aqui pra mim.
Vou finalizar esse bloco aqui, tá? Como eu falei, um bloco conceitual, é só pra gente adentrar, a gente tá começando a adentrar, né? O primeiro artigo que a gente pegou do nosso regimento é esse aqui, que fala da sede da Assembleia, certo? A gente vai falar dele de novo lá quando a gente falar da sessão itinerante, tá bom? Então, a gente encerra esse bloco aqui. Gente, olha, outra coisa que eu não falei também, né? Eu sempre deixo disponível para vocês aqui os slides, tanto sem anotação quanto um slide com anotação, tá? Aí é você que sabe, você pode baixar o slide sem anotação, imprimir e anotar nele. Eu te aconselho a fazer o seu próprio resumo. Pega o caderno e escreve, tá? Não segue os slides não, porque às vezes eu falo mais coisa que está no slide. Então você escreve, faça seu próprio resumo, tá certo? Você pode acompanhar, né? Pode baixar o slide com anotação e aí você vai acompanhar a aula, tá? Né? Tem gente que gosta de saber o que a pessoa vai escrever lá na frente, tá? Enfim, não precisa disso, tá? Mas enfim, tá bom? Então, se você quiser, pessoal, a letra é muito ruim. Minha letra é ruim, não faço caligrafia, mas eu falo enquanto escrevo, então você acompanha de acordo com o que eu falo, tá bom? Se você quiser revisar, deixa eu dar um zoom aqui nessa letra aqui, você baixa lá o slide com anotação, tá bom? Gente, a aula vai ser sempre assim, tá? Eu vou tentar ser o mais informal possível. Ficou com dúvida? Pergunta aqui embaixo, tá? Então, até o próximo bloco.